Câmera Shake é uma das melhores formas de adicionar É um ótimo feedback visual para representar e enfatizar a ação, e a câmera parece mais parte do jogo. Então nesse vídeo nós vamos ver como criar seu próprio Câmera Shake usando o Cinemachine. Reutilizando o projeto que usei nesse vídeo anterior, iremos criar um Câmera Shake toda vez que o personagem encostar nesses spikes. A configuração é bem simples e usaremos o package do Cinemachine. Primeiro, instalamos o Cinemachine. Depois, em Game Object Cinemachine 2D Camera, ele vai criar uma câmera virtual do Cinemachine e adicionar o Cinemachine Brain na nossa Main Camera. O Cinemachine Brain serve para controlar a câmera principal e sempre respeitar o comportamento da Virtual Camera principal. No Cinemachine você pode ter múltiplas câmeras virtuais e trocar entre elas usando a propriedade Priority. Nós podemos usar o player como objeto que a câmera irá seguir. E no Body podemos configurar o offset do objeto que a câmera está seguindo. Agora a câmera segue o jogador, mas minha intenção é deixar a câmera estática, então vou tirar o jogador do follow. Agora vamos usar o Game Manager para adicionar uma referência para o Player Controller. Assim podemos fazê-lo pular quando removermos uma vida do jogador. Para pularmos com o player de fora da rotina do Fixed Update dele, podemos criar um método chamado doJump e simular o pulo modificando o Y da variável Input. Então na função de Remove Life do Game Manager chamamos o doJump. De volta para o editor a gente coloca a referência do Player Controller no Game Manager e testamos. Agora na nossa câmera virtual iremos adicionar um componente chamado Cinemachine Impulse Source. Ele pode ser colocado em qualquer objeto, não precisa ser necessariamente nesse, mas vou deixar aqui. E para que a nossa câmera receba o sinal do impulso, a gente precisa adicionar uma extensão nela chamada Cinemachine Impulse Listener. Agora, se a gente testar o impulso através desse botão de Invoke aqui embaixo, podemos ver que a câmera se move com a força aplicada de acordo com a velocidade e força desse impulso. Você pode alterar os valores para obter outros resultados e também mudar o Impulse Shape que define a forma com a qual o impulso é aplicado. Podemos também criar o nosso próprio Impulse Shape usando curvas. O jeito que o impulso é aplicado segue o formato desse shape. Posso também deixar esse shape com mais curvas ao longo do tempo, assim o impulso tem mais oscilação. E testando aqui você pode ver que já vai ficando com a cara de um Câmera Shake legal. Vou dar uma ajeitada nas curvas para oscilar de menos 0.5 a 0.5, assim independentemente do valor que eu colocar na velocidade, se for negativo ou positivo, ele vai sempre oscilar para cima e abaixo do zero, e não só em uma direção. Agora voltamos para o Game Manager para criarmos uma referência para esse Cinemachine Impulse Source. E na função de Remove Life, a gente chama o método dele de Generate Impulse with Force, que é para reproduzir o que aquele botão no inspetor já estava fazendo quando estávamos testando. E assim nós já temos um resultado razoável. Eu vim só do final do vídeo aqui para dizer rapidinho que não esquece de marcar o Use 2D Distance para ele ignorar o eixo Z na hora de aplicar o impulso, porque como é uma câmera para 2D não precisa aplicar impulso e movimentar o eixo Y, o eixo Z nesse objeto. Para ir além do que temos, podemos configurar o Reaction Settings para um noise secundário. Vou escolher esse Wobble e usar 4 na amplitude, 2 de frequência e 0.5 de duração. Podemos ver o Wobble ainda aplicado logo depois que o nosso impulso de 0.2 segundos acaba, já que ele tem 0.5 segundos de duração. E é isso, pessoal, um simples Câmera Shake em 2D de forma rápida e efetiva usando o Cinemachine. Você pode usar o Cinemachine Impulse Source onde quiser com diferentes configurações para casos diferentes. Se você quiser ver mais usos com o Cinemachine, deixe sugestões nos comentários. Valeu e até a próxima!